Brasil, contratado para começar a operação da Chandon no Brasil. Isso em 76, mais ou menos. E então foi quando quando ele chegou aqui no Brasil, como ele foi contratado para montar a Chandon, e a Chandon era focada em espumantes, então ele veio com essa ideia, já que então ele iria produzir espumantes aqui e ver a realidade que ele encontrou aqui, né? Quando ele chegou aqui, a região era muito... Teu pai veio da onde? Desculpa te Meu pai é de interromper. origem chilena, Deixa eu filmar. então ele veio para a região sem muitas expectativas do que ia encontrar aqui. E aí se deparou com, na verdade, com um lugar que estava iniciando no mundo do vinho, assim, porque as plantas não eram, não estavam plantadas da maneira correta, ou a melhor maneira para se produzir vinhos de qualidade. As variedades não eram as variedades que se tinha objetivo para produzir um espumante de qualidade. Então ele foi meio que um transformador da região no sentido de busca de qualidade. Então, Que bacana. como ele chegou aqui foi porque na verdade, como a Chandon sempre teve produtores de uva, ele queria primeiro ter um lugar para mostrar para os produtores da Chandon como tinha que fazer. Então ele comprou um lugar, tem achou um lugar ideal, com boa altitude, com excelente drenagem de solos, para produzir espumantes de alta qualidade. Precisava disso. Então ele comprou, foi o primeiro a plantar pelo sistema de espaldeiras. Tem mais ou menos esse sistema aqui que não é latada, que é toda coberta, Espaldamento. ela é em espaldeiras, a gente chama, que então tem uma muito menor produção, mas é muito menor insolação, muitos benefícios com relação à produção focada em qualidade. E plantou as variedades Chardonnay e Pinot Noir que eram já utilizadas na França para produzir espumantes. Então, focado nisso, ele queria mostrar para os produtores como tinha que produzir. Tem dois métodos que se produzem espumantes hoje em dia. Um é o método Charmat, que é basicamente 98% da produção de espumantes no Brasil. E tem o método tradicional. Então ele começou uma experiência muito a pedido de formadores de opiniões da época. Ô Mário, tu não produz um espumante lá do teu terroir, dos uvas que tu tá plantando? Então ele começou, e o único método para produzir mais fácil era o tradicional, que é aquele que fermenta a segunda fermentação dentro da garrafa. O método Charmat, tu produz o vinho branco, base, que a gente chama base de espumante, e ele fermenta, a segunda fermentação dele acontece dentro de um tanque de aço inox grande, igual a esse, só que fechado, assim, para aguentar a pressão, que fermenta e produz o gás do espumante. E o método tradicional, ele produz o gás dentro da garrafa, né? Que é um método que é utilizado no champanhe. O champanhe só pode ser utilizado feito esse método aí. Então, então ele começou naquela época com poucas garrafas, mais para forma, digamos assim, não como pensando num negócio, mas sim mais como curiosidade, ver qual é o potencial que a região podia oferecer se tu fizesse tudo da maneira correta. Correto. O plantio correto, da melhor maneira possível, uvas corretas, variedades corretas, melhor método para produzir. Então, Um solo bem tratado. tudo na maneira. E se deparou que realmente produziu um espumante com muita qualidade. E aí ele se surpreendeu, digo, opa, aqui essa região tem muito potencial para um dia vir a se tornar uma região realmente importante no mundo dos espumantes, porque tu ter uma região de vinhos tintos é muito mais fácil do que tu ter uma região boa para espumantes. Com certeza. Porque regiões de vinhos tintos tem muitas. Tem uma imensidão de uvas. Países, cada país tem milhares de opções de lugares para tu produzir vinho. E a uva para espumante, no nível que tu precisa, assim, para produzir um bom espumante, isso não é tão fácil de encontrar. Porque ela tem que ter o que ela tem que ter a uva?
ela tem que chegar madura com um nível de acidez muito bom. Então, e isso não acontece em todas as regiões produtoras. É difícil tu consegue champanhe, Franciacorta na Itália, na Espanha, na região de Cavas. E Sim. aqui é um lugar que se apresentou isso. Então Surpreendentemente. a uva chega madura com um nível de acidez alto, o que é fundamental. Por exemplo, para produzir espumante no Chile, se fosse o caso, assim, que vamos ver uma região que todo mundo Chile. Sim. Para tu ter essa acidez, tu teria que colher a uva antes. E aí se tu colhe a uva antes, ela fica amarga. Muito amargo. Isso, e aí começa as características de amargor. Tu vai provar um espumante chileno, geralmente ele vai ser um espumante amargo, porque ele tem que colher antes para ter essa acidez, que é muito importante, fundamental para fazer o espumante, mas a uva acaba pegando Ou vai ser a adição de outras coisas. Ou tu deixa amadurecer muito tempo e adicionar ácidos, né? O que também é ruim. Então, basicamente, a região era realmente um potencial para espumantes muito grande. Foi isso que ele ajudou a desenvolver e realmente ele foi um marco no desenvolvimento da região para produzir espumantes. Então, ainda tem muito a se desenvolver. A própria questão da DO que está sendo feita. Que é importantíssimo. Vai ser muito importante para a região, vai ser um marco quando estiver pronto. A gente praticamente aqui na vinícola a gente tem uma DO, mas por regras próprias, internas, né? Então a gente só produz uvas, tem vinhedos próprios, aqui do lugar do nosso terroir, espaldeira, variedade de Chardonnay Pinot Noir, só utiliza método tradicional. Então, sim, é uma DO, então está sendo muito espelhada a DO no que a gente faz que aqui, vocês né? produzem, sim. Que vai ser bem fácil quando forem botar na rotulação. Não, para nós é só, não altera nada. Sim, né? sim. Não altera não tem que fazer nenhuma alteração de processo para se enquadrar Para dentro da receber, DO. que bacana. Então, porque a gente realmente já faz isso, né? Então vai ser a primeira DO de espumantes da América do Sul, se eu não me engano. Olha que legal. Ou da América. Não sei se é das Américas, o primeiro DO para espumantes que vai ter. Que vai ser muito, muito importante, né? DOC, né? Até, né? Que é Sim, sim. Denominação de origem controlada. Então, esse vai ser um passo importante. E a gente ajudou, base essa história que vem desde aí de 79, quando começou a vinícola. É que a gente ajudou realmente a construir a história do espumante no Brasil. A gente viu, depois de lá pra cá, a gente viu muitos reconhecimentos internacionais, os principais críticos do mundo nos elogiando muito, botando nossos espumantes muito alto, mostrando eles para o mundo inteiro. Sim. Então isso também ajudou a desenvolver o nome do espumante no Brasil, né? Sim. Por isso que agora tudo mais, espumante do Brasil é bom, mas 10, 15 anos atrás Era terrível. as pessoas não, era bom, só que o conceito Era outro. das pessoas com relação ao espumante brasileiro era de preconceito, né? Então é um trabalho de formiguinha que tu vai ajudando. Aqui é onde acontece a grande diferença, talvez, entre os dois métodos, que é o Charmat e o tradicional. O Charmat, tu fermentou, tu fez a segunda fermentação dele, dentro do tanque, tu engarrafa e ele está pronto, bota a rolha da gaiola e ele está pronto para cá. Ele já transformou, né? Como é que acontece a segunda fermentação? Tem que adicionar licores, né? Um licor que, na verdade, tem açúcar e leveduras. Essa levedura se alimenta desse açúcar e transforma em gás carbônico. No espumante tradicional, a mesma coisa. A gente adiciona antes de engarrafar essas leveduras com esse licor, que vai transformar esse açúcar em gás carbônico. Só que no Charmat, tu filtra ele, ele só faz o processo da fermentação. No processo tradicional, ele tem essas leveduras têm uma importância muito maior, digamos assim, porque como todo ser vivo, que é uma levedura não ser vivo, ele se alimenta desse açúcar, transforma em gás carbônico e vai morrendo. E aí a gente chama aqui nesse processo no método tradicional, a gente chama de autólise da célula, porque ele vai morrendo, mas vai desprendendo pro líquido. Isso vai acontecendo em
passar do tempo. Se tu tem um ano, acontece uma parte desse processo, mais tempo mais, e quanto mais acontece. E vai ganhando outros tons, vai passando dentro de uma levedura, tem sais minerais, proteínas, aminoácidos, isso vai se incorporando no líquido. Uhum. Então isso é realmente muito importante. A fermentação, antes de acontecer a autólise, vem a fermentação. Como a gente faz ela de maneira muito lenta e controlada, quando tu toma o espumante, a gente chama que ele não pega esse aspecto de sorrisal, sabe? Que bota ali e explode na boca, sabe? Tem que ser, se tu fermenta ele de forma muito controlada, depois o desprendimento desse gás também ele é muito lento. Sim. Quando tu tá tomando ele, não sim, é sim. uma coisa... Parece tu vê muita pelagem, sim. mas o desprendimento ele é pequeno, pequeno. as bolinhas são a saborização dele é mais harmoniosa. Isso é muito importante também nesse método tradicional, que ele acontece realmente essa fermentação de forma muito controlada. Também pode acontecer no método de Charmat. Uhum. Daí a grande diferença depois vem realmente na autólise, que daí essa morte dessa levedura que desprende para o líquido e fica realmente outro produto, né? Por isso que champanhe você pode fazer por esse método aqui, né? Que realmente ele é diferente. Ele é diferenciado. As pessoas quando pensam em espumante botam tudo num bolo só, né? A grande massa, mas não, tem realmente 2 métodos que separam bem as qualidades do espumante. Pena que não consigo filmar aqui onde a gente está. É muito baixo, né? As gurias, aqui deu um pouquinho uma caverninha com várias aberturas por safra, olha aí. Por safra. Obrigada. Então elas ficam aqui adormecidas, né? Exato. E aí depende, claro, depende do espumante e o tempo que ele vai ficar em autólise, né? Então, por exemplo, ele tem uma linha que é a Amadeu, que é a nossa linha de entrada, fica 12 meses. Aí tem a linha Cavigás, que ela começa a partir de 24 meses. Depois, dependendo das linhas, vai ganhando mais tempo, né? Porque tem um custo financeiro, na verdade isso aí influencia o custo financeiro que tu tem o tempo parado, espumante. Claro. Bom, no método tradicional, depois que tu